Seja bem-vindo, seja bem-vinda a um episódio maravilhoso que nós vamos ter no nosso podcast Fala Condomínio. Hoje nós temos um convidado que é aqui da região de Lagoa Santa, aqui na Grande BH, que é o Mariano. Ele é diretor da Domínio, que é uma administradora de condomínios criada na cidade de Lagoa Santa. Ele é administrador de empresas e técnico de transações imobiliárias, com mais de 19 anos de experiência no ramo e atende condomínios em cerca de 20 cidades do estado de Minas Gerais. Mariano, é um grande prazer estar conversando aqui com você. Muito obrigado por ter vindo aqui, né, conversar com todo esse nosso público que participa da gestão condominial, seja como morador, como gestor, como prestador de serviço ou até mesmo como curioso. Você que está aqui querendo escutar histórias de condomínio, seja bem-vindo. E gostaria de agradecer, em nome da Yukondo, a sua participação. Vou passar para você poder se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, também da Domínio, e a gente está aqui para poder ouvir e aprender muito com você. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço você, a Yukondo. Parabenizar também por esse projeto, né, que tem feito muitas conexões interessantes, eu tenho acompanhado. E assim, é sempre muito bom falar de condomínio, né? Com você, com o pessoal que tá nos assistindo. Tenho certeza que vamos ter uma manhã bem agradável de bate-papo. Show de bola. Antes da Domínio administradora, você já atuava nesse segmento? Já foi síndico? Estava ali morador? Cara, minha história é meio inusitada. Eu estava, na época, desempregado e morava num condomínio. Fui morar num condomínio. E eu sempre gostei muito de relacionamento, de interação e tal, então eu fazia parte de muitos movimentos dentro daquele condomínio. Eu já era formado em administração de empresas, mas atuava em outras áreas, mais na área comercial e tal. E com os relacionamentos que eu fiz dentro desse condomínio, surgiu, por acaso, assim, uma oportunidade. O síndico, à época desse condomínio muito grande lá em Lagoa Santa, me chamou e falou: olha, nós estamos com um problema na nossa administração, você não quer dar uma força pra gente lá, não? Dar uma organizada na casa. Eu falei, estou aqui mesmo em casa, né? Fui lá, comecei a trabalhar nesse escritório. Dentro de alguns meses eles me propuseram ser o gerente desse condomínio, que lá tinha uma administração própria, né? E eu fiquei lá por 3 anos como gerente desse condomínio. E durante esses 3 anos em Lagoa Santa, é uma cidade tipicamente de condomínios horizontais, eu percebi que na cidade não havia uma administradora de condomínios, havia algumas contabilidades assim pontuais e os síndicos praticamente faziam tudo, assim, sofrendo muito com aquele dia a dia. E então eu vi nesse momento a oportunidade, vou sair do condomínio, vou montar um administrador e vou fazer o que eu faço aqui para os outros. Então assim, eu nunca pensei, nunca planejei em trabalhar com administração de condomínios, caiu no meu colo. Caiu. Que interessante. E essa trajetória que você falou, Mariana, ela é a trajetória de muita gente que trabalha no mercado condominial, quando nós como moradores, por questão de relacionamento ou por prestar um excelente serviço na nossa área de atuação, né? Por exemplo, tem muito síndico hoje ou as pessoas que trabalham junto no condomínio que são advogados, por exemplo. Então, são advogados, daí reúne 2, 3, 4, 5 moradores ali, participa da assembleia. Doutor, você não quer ser síndico? Não, vai lá e acaba, né, entrando nesse mundo. Então, os advogados, o pessoal que trabalha com contabilidade, o pessoal que trabalha com finanças, né, normalmente é o pessoal, e também quem tem relacionamento, o pessoal acaba se destacando no meio da conversa dos moradores, por questão de interesse, de melhorar o condomínio, de fazer um serviço legal, de melhorar o ambiente, né, em que todas as famílias vivem, e acabam entrando no mundo condominial, né? E você, nesse caso, você viu uma oportunidade, né, que tinha uma demanda que, né, poderia ser aproveitada, e aí você montou a Domínio. E a Domínio tem quantos anos? A Domínio tem 19 anos. 19 anos, olha que legal. Então essa é uma história de 19 anos atrás. 19 anos atrás, que legal. Exatamente. Que bacana, que legal. E hoje, vocês têm um foco, você comentou que ali na região de Lagoa Santa tem bastante condomínios horizontais. Hoje a Domínio, né, ela é focada em algum tipo específico de condomínio ou, por exemplo, casas, são apartamentos, condomínios, às vezes tem de lojas, né, shoppings, tem algum direcionamento específico ou condomínio é condomínio e tá tudo certo? Não, hoje na verdade qualquer tipo de condomínio domina tudo. Nós temos essa especialidade no condomínio horizontal por estar 19 anos convivendo com esse tipo de empreendimento. Então, quando a gente pega o vetor norte todo de Belo Horizonte, são muitos municípios loteados dessa forma, né? Com loteamentos fechados. Inclusive, as pessoas falam condomínio, mas são loteamentos fechados, né? E, então, nós temos essa especialidade, mas com o passar dos anos, a região também foi se verticalizando e a gente teve que ir realmente se adaptando. E há 2 anos atrás, nós compramos uma pequena administradora aqui em Belo Horizonte, pequenininha e tal, e aqui em Belo Horizonte praticamente são condomínios verticais, né? Então a gente influenciou mais ainda nesse mercado. Então hoje
prédio pequeno, prédio grande, loteamento, comercial, residencial, qualquer tipo de condomínio a gente atua. Legal. Na Il Condô, nós tínhamos alguns clientes que são peculiares, né? E nós tivemos um caso de condomínios que são mais diferentões. Então, eu vou citar alguns exemplos. Nós temos um grupo de hotéis que eles têm investidores que investiram no hotel e, digamos assim, os investidores, eles têm cotas dentro desse hotel. Um pool, né? Que é um pool, que são, tipo assim, como se... 3/4 são meus, sabe? Mais ou menos isso. Então, tem as cotas. E aí, para você ter a cota, você também tem uma taxa condominial que você paga. Uma taxa, né? Condominial que você paga. Sim. Então, esse é só um exemplo, saindo dos verticais, horizontais e outros, que também é um tipo de condomínio que é administrado, que pode ser administrado e ter esse mesmo tipo de gestão. Esse é um exemplo. Para fechar com outro exemplo, nós tivemos uma vez uma curiosidade que a gente estava olhando os nossos clientes, né, vendo a nossa base, e nós vimos um que tinha uma marina. Na marina, né, quando você está lá na praia, tem aqueles lugares que guardam as lanchas, guardam os jet skis, os barcos e tudo mais. Aquilo também é um condomínio no final do dia, porque você tem aquele, vamos falar assim, galpão. É uma gestão à parte ali. Exatamente. Você tem o galpão, né? Aí a equipe de gestão dividiu aquele galpão em, por exemplo, lotes, né, ali de áreas, e é como se fosse uma vaga de garagem, vamos dizer assim, né? E aí cada vaga de garagem também tem a sua taxa condominial. E daí o pessoal faz disso, utiliza, né, a tecnologia para poder fazer a cobrança. Então é muito interessante, porque o conceito de condomínio, ele não se limita apenas ao horizontal e ao vertical, que é o mais comum, é o que as pessoas mais têm acesso e conhecem. Mas tem muita coisa, condomínio de shopping, né, condomínio de lojas e por aí vai. Condomínio rural. Condomínio rural. Chácaras de 20 mil metros, tem vários que eu administro. Que legal. Chácaras de 20 mil metros. Eu fui outro dia... Olha que interessante. Eu até te fazer uma pergunta da parte de administração e talvez da parte legal. Essa questão de 20 mil metros é uma questão legal por conta do tamanho da gleba, né? E é o mínimo, né? Que é o mínimo. Isso. Existe alguma forma de fazer com que seja menor do que 20 mil metros? Ou não? Na prática, isso acontece. Legalmente, não. Não pode, né? Nós podemos ter vários donos de uma chácara de 20 mil metros, né? Porém, nós somos donos de um imóvel só. Não tem como subdividir ele. Entendi. Mas as pessoas subdividem, né? De maneira informal, fazem contrato de gaveta. E, inclusive, a pessoa jurídica que organiza isso, normalmente é uma associação também. Então, a Associação dos Proprietários. Então, quando isso acontece, a gente sugere que se faça uma mudança no estatuto da associação para que todas as pessoas contribuam, independente da propriedade. Né? Porque associação é de pessoas, não de imóveis. Né? Então, na prática, existe a subdivisão em vários empreendimentos, contrato de gaveta, a coisa funciona, mas legalmente é uma chácara só e um responsável só. Entendi. Então, se por exemplo, acontecer, sei lá, uma fiscalização ou algo nesse sentido, é uma pessoa que responde. Basicamente, é um proprietário só que responde. Pode ser mais de um, porque às vezes nós dois compramos um imóvel juntos, né? Okay. Mas é um imóvel só. Entendi. Vai responder por um imóvel só. Exatamente. Então, não vai ter uma fração ali. A fração é o contrato de gaveta, mas é um imóvel só. Isso acontece faz tempo? Há muito tempo. Interessante. Porque o que acontece, né? É uma forma que eles encontram de ter mais remuneração, né? No empreendimento. Sim. Hoje, aqui na região de Belo Horizonte, né, em região metropolitana, eu vejo que tem bastante gente fazendo chácaras, como você falou, não para finalidade rural, para finalidade de casa pousada ou casas de Airbnb, né, para fazer locação, essas coisas. E o pessoal divide os lotes em menores do que uma gleba. E aí acaba acontecendo isso. Até foi só uma curiosidade, porque é uma prática feita, mas que as administradoras têm que também fazer esse processo, né? Tem que administrar e adequar. Perfeito. Excelente. E falando da Domínio, né? Então, lá de 19 anos atrás, quando ela foi fundada, ela cresceu e veio vindo para cá. Na tua visão, Mariano, quais foram os principais diferenciais que vocês conseguiram aprender no mercado e que vocês conseguiram trazer bons clientes para dentro e que hoje são como você falou, a especialidade de vocês? Como que foi esse processo? Até mesmo para quem está nos ouvindo, para conhecer mais a Domínio e também para olhar e falar, puxa, que legal esse formato que a Domínio faz, né? Que diferencial bacana. É uma outra peculiaridade nossa, porque quando eu montei a Domínio, era eu e Deus, né? Comecei assim numa salinha desse tamanho. Sim. E eu era muito bem relacionado com os síndicos da região. Então, sempre foi assim, o meu escritório sempre foi um espaço de bate-papo.
Eles acham até que a gente é psicólogo, né? O síndico adora conversar, falar dos seus problemas e tal. Sim. E aí contatei o primeiro funcionário e tal, consegui o primeiro cliente, o segundo. E a empresa foi crescendo com essa cultura de sempre ter a porta aberta, de sempre receber bem, de sempre conversar, de ser mais humano, de não considerar apenas o CNPJ ali, né? De realmente valorizar as pessoas. E a empresa veio crescendo, né? A gente já está aí, né, com 19 anos. Quando foi em 2017, eu tinha uma parceria com um escritório de contabilidade que fazia para minha parte de departamento pessoal, a contabilidade das associações que a gente atendia, e também uma parceria com um escritório jurídico que me dava uma assessoria. Em 2017, nós fundimos as carteiras de todo mundo e passamos a ser uma administradora completa. Raramente você vai encontrar no mercado brasileiro uma administradora que tem no quadro societário um administrador de empresa, uma contadora e um advogado. Todos com seus conselhos devidamente, né? Organizados e tal. Então, que normalmente as administradoras, por exemplo, vou te dar um exemplo, o advogado é dono da administradora, então ele precisa de um contador. O contador tem um administrador, ele precisa de um advogado. É isso mesmo. E a gente consegue ter tudo isso dentro da empresa. E nos últimos anos, a gente, com um crescimento maior ainda da pandemia para cá, nós criamos dentro da Domínio a figura das gestoras de condomínio. Então, eu tenho gerentes de conta hoje dentro da empresa que atendem carteiras de condomínio. Então, o síndico ele tem ali uma referência dentro da empresa para poder lidar e para poder organizar, e ela faz a gestão do condomínio junto com ele. E interessante que essa cultura ela veio lá de quando eu comecei para agora, e elas têm um nível de relacionamento com os clientes tão bacana que assim, é mais importante às vezes para o síndico o relacionamento com ela do que com a empresa, como era comigo. Então, assim, a coisa replicou. Que legal. Essa cultura, né? É interessante que quando eu montei a empresa também, eu não pesquisei. Pode ter sido um erro, né? Mas eu não vim em Belo Horizonte saber como que as empresas trabalhavam. Então, eu fiz do meu jeito. E assim veio. Lógico, a gente vem aperfeiçoando, entendendo o mercado e tal. Mas a gente carrega essa cultura, realmente, do atendimento, da coisa mineira, né, do interior. Que legal. De poder lidar com as pessoas de uma forma mais carinhosa e atenciosa. Que legal. Então, significa que os clientes de vocês, que são, né, os síndicos, os gestores ali do condomínio, hoje, quando eles estão com a Domínio, existe uma pessoa que é o gerente do condomínio, né, um gerente de conta, mas um gerente do condomínio, que ele está ali à disposição para poder ajudar, tirar dúvida. E como você disse, com 3 sócios, um administrador, uma pessoa da área contábil e jurídica. Então, se precisar de um apoio jurídico, esse gerente, essa pessoa vai poder fazer uma ponte, validar tudo e poder prestar o serviço. Que legal. O síndico ele não precisa de ficar pulando de setor em setor para resolver as coisas, ele tem uma referência, né? E ela é mais do que isso. Ela faz o planejamento orçamentário do condomínio para ele, discute com ele, define. Durante o mandato, ela vai acompanhando a execução, puxando a orelha, né? E orientando para poder não gastar mais do que deve, para usar o recurso, alocar o recurso no curso certinho e tal. E quando termina o mandato, ela vai lá na Assembleia e faz a prestação de contas para ele também. Então, é como se ela fosse o síndico, praticamente. Eu falo lá dentro da empresa que a pessoa mais importante hoje dentro da Domínio não sou eu, nem a Laura, nem o Denis, que são os meus sócios. A pessoa mais importante dentro da Domínio são as gestoras. Por quê? Porque elas são as representantes do síndico lá dentro. Que legal. Interessante. E funcionam maravilhosamente bem. Que legal. E, na tua opinião, no Brasil, eu já visitei, já conheci várias regiões e vários jeitos de fazer gestão. Tem lugar que olha para uma administradora e fala assim, né? Tem regiões no Brasil que falam assim, olha para uma administradora e falam, não, vocês não podem indicar o síndico. Por quê? Porque isso pode ser um conflito de interesse ou algo nesse sentido. Tem regiões no Brasil que é diferente. Tem regiões no Brasil em que os condomínios, eles até preferem que tenha administrador, o síndico e todo mundo do mesmo grupo, porque daí fica muito mais fácil, fica mais facilitado. Quem sabe tem uma melhor negociação e tá tudo certo, inclusive com serviços de conservadoria, limpeza, manutenção e por aí vai. Então, vai de região para região, condomínio para condomínio. Na tua visão e opinião falando de mercado mesmo, como que você vê esse movimento que a gente tem? Né? Você imagina que as coisas elas tendem a se aglutinar e realmente ser grandes grupos quando se fala de síndico e gestão condominial, a pessoa que vai estar lá na frente? Ou você imagina que o ideal e o mercado caminha mais para separar isso? Aqui é futurologia, tá? Então não tem muito, né, o que certo e errado. A nossa visão dentro do domínio é o seguinte, que nós somos administradores de condomínio, nós não exercemos a função de síndico, que na nossa visão gera, sim, um certo conflito. Né? Mas eu sei que
Várias administradoras trabalham dessa forma, não tem nada de errado, né? Então, assim, mas uma coisa é eu exercer, outra coisa é eu indicar. Né? A gente que está hoje nesse mercado, a gente sofre muito com maus profissionais, né? E a gente sabe que tem síndicos profissionais extremamente gabaritados e tem outros que estão se aventurando, né? E às vezes trazendo até prejuízo para o condomínio. Então, eu me sinto na obrigação, sim, de quando chegar uma eleição, que for contratar um síndico profissional, de eu indicar bons profissionais, não indico um só, indico um, indico dois, que eu sei que vão realmente dar um respaldo para aquele condomínio. Então, indicar eu não vejo problema nenhum, mas exercer a função eu já não acho bacana. Mas é muito de região, igual você falou. Hoje nós estamos com um escritório em Lagoa Santa, que é o principal, né, onde fica uma parte da equipe. Temos um escritório em Belo Horizonte, aqui na Rua Piauí, e recentemente abrimos um escritório em Lavras, no sul de Minas, e outro em Sete Lagoas. Lá em Lavras, todas as administradoras, vou até inverter, todos os síndicos profissionais são administradora. Olha. E todas as administradoras são síndicos, 100%. Isso em Lavras? Em Lavras, mas por quê? Lá é uma cidade universitária, tem muito prédio com estudante que veio de fora e mora lá. Então, você não tem proprietário de apartamento sendo síndico. Então, todos são síndicos profissionais. E todos fazem a função de administrador. É uma demanda que a cidade tem. Que interessante. E daí não tem como a gente falar, né, certo ou errado. Não Cara, é o jeito, lá né, precisa ser assim. Que ficou. Que interessante. Né? Legal. Muito bom. E na experiência que você teve já de 19 anos e também conversando com outras administradoras e outros síndicos, na tua visão, quais são os casos mais bizarros, né? E onde que normalmente os síndicos eles acabam pisando na bola? Né? Principalmente aqueles síndicos que não têm tanto conhecimento ou não se aprofundaram nisso. Ou os aventureiros, como você disse. Eu acho assim que um dos pontos principais que eu vejo é a má gestão financeira. E isso tem muito a ver também com a assessoria que ele recebe, porque os dinheiros são carimbados, né? O recurso que é para despesa ordinária é para despesa ordinária, o que é para fundo de reserva é para reserva, o que é para provisão trabalhista, o que é para uma taxa extra para um investimento. E normalmente, na maioria dos condomínios, principalmente quando é síndico, morador, com algumas exceções, né? Se mistura muito essas coisas, né? Se gasta demasiadamente. Por isso que a gente ter a gestora de condomínio acompanhando o síndico mês a mês é importante. Porque quando ele está solto, você vai ver só depois, ele pegou e gastou o fundo de reserva sem poder. Porque assim, né? Você olha para a conta do condomínio, tem 100 mil reais. O condomínio está ótimo, né? Mas você vai ver, 70 é o fundo de reserva. 20 é uma provisão para pagar o 13º do funcionário. Ele tem 10. E está gastando 20, 30. É isso aí. Então, se você deixa o ano passar e a hora que você vai ver o número no final, o prejuízo já está consolidado, já né? Foi. Então, esse é um dos principais problemas que eu vejo. E a outra questão que eu acho gravíssima é a questão da manutenção predial. Inclusive, eu conheci uma síndica esses dias, que ela é engenheira, e ela me contando, né, quando ela assumiu o condomínio, ela não é síndica profissional, todo o trabalho que ela fez de vistoria naquele empreendimento e um planejamento de manutenção para os próximos 10 anos. Nossa. Super bacana o trabalho dela. E eu fico pensando nisso, quer dizer, o cara chega lá, o cara é médico, o cara é mecânico, o cara é professor, ele pode ser o que for, né? Chega lá, às vezes nem administradora tem, né? Você sabe que tem muitos prédios aí que não tem nem administradora. E ele está com uma série de obrigações de manutenção predial ali que vão dar problemas gravíssimos dentro de alguns anos, sem conhecimento. Ele quer fazer um bom trabalho, mas não tem o conhecimento, às vezes não tem a iniciativa de procurar uma assessoria. Então, acho que esses dois pontos são os cruciais. Legal. Olha, você tocou em vários pontos que são muito bacanas. Primeiro, má gestão financeira. Para você que está aqui nos ouvindo, às vezes você é síndico, morador, você acabou, né, viu que no seu condomínio as coisas não estavam funcionando bem, ou talvez estavam funcionando, mas você gostaria de dar continuidade a isso. Olha a importância disso. Saber fazer, então, uma gestão financeira, super importante, olhar para a manutenção predial e, acima de tudo, você ter um apoio, ter o serviço de uma administradora, como a que você tiver na sua região, ou na região de Lagoa Santa ou Lavras, qualquer outra. Sete Lagoas, Belo Horizonte. Sete Lagoas, UBH, você pode estar procurando também a domínio. Olha só que coisa interessante, que muitos condomínios hoje, Mariano, eles não têm uma administradora. Né? E na tua visão, o que isso pode causar de problema para o condomínio? Tem aquele síndico, só antes de eu passar para você, tem aquele síndico que ele faz o seguinte, ele pega, assumiu o condomínio e ele mesmo
acessa o site do banco, vai lá e digita qual que é o valor e pega aquele boleto e manda, ou imprime, ou manda para o e-mail, manda para o WhatsApp, né? Manda para o WhatsApp lá do morador e faz esse trabalho dentro de casa. E o negócio fica ali, né? O que você vê, né, que isso pode trazer de problemas para o condomínio? Onde que está a situação? Olha, são inúmeros problemas, né? O que eu comentei aqui da parte predial e tal, mas tem um outro que eu gostaria de comentar. Hoje, na Domínio, todos, 100% dos nossos clientes, se ele tiver que contratar um prestador de serviço para qualquer finalidade, ele tem que passar pelo crivo da administradora primeiro. Então, o que a gente faz? Me passa o CNPJ dessa empresa. Então, vou verificar se o CNPJ está ativo, vou verificar se aquela empresa pode prestar aquele serviço, né, dentro da finalidade dela de contrato social. Legal. E eu vou verificar também a nota fiscal se existe uma retenção de imposto. Tem muitos prestadores de serviço que a nota fiscal requer uma retenção de imposto. Sim. Cara, você não acredita. Eu já peguei condomínio vindo de grandes administradoras aqui de Minas Gerais com débitos absurdos na parte fiscal. Porque o síndico pega, contrata, paga e depois no final do mês manda para a administradora a documentação para fazer balancete, etc. e tal. Não passa pelo crivo da contabilidade, que é um setor muito forte que a gente tem. Então, qualquer nota que chega na empresa para pagamento, se é serviço, o primeiro passo é passar no setor fiscal. Avaliou, né? Genial. Então, eu vejo assim que a parte de manutenção predial e a parte fiscal para um síndico sem administrador, então, são casos assim bem preocupantes. E disso que você falou, tem muito síndico que está talvez até aqui nos ouvindo e ele nem sabe disso. Ele nem sabe dessa parte desse recolhimento de imposto, o débito tá, a dívida ela tá acumulando ali e isso aí vai ficar... A maioria não sabe. Vai rolar para frente. A maioria não sabe. Interessante. Então, e aí eles nem sabem disso. É um negócio, é o risco, né, que está correndo. Agora, Mariano, deixa eu te perguntar. Vamos imaginar que eu sou, né, tô ali no condomínio e descobrimos que tem uma situação como essa. Bom, se a gente descobre uma situação dessas, é uma dívida do condomínio. Né? O síndico ele pode ser responsabilizado? Pode. Responsabilizado pela penalidade que houve em relação àquilo. Né? Por exemplo, se eu deixei de recolher um ISS de um prestador de serviço, eu vou lá e recolho, mas e o juro e a multa ficou sobre isso? Né? Teoricamente, o síndico teria que arcar com isso, porque realmente foi a negligência dele. Perfeito. Mas é uma dívida que fica para o condomínio. Às vezes esse cara vende o apartamento, vai embora... E a dívida fica. Né? Aí tá com os moradores. Tá com os moradores. Que interessante. Porque muitas vezes acontece da pessoa... Olha só. Eu sempre, lá na Yukondo, a gente acredita e vê muitas situações como essa acontecendo. Que no Brasil, nós temos a nossa população, ela anseia tanto e luta tanto para comprar um imóvel, né? Comprar o seu apartamento. Às vezes financia durante 20, 30 anos, né? Para ter esse imóvel, ter esse apartamento como um dos maiores bens que ela tem na vida e na família. E aí ela vai lá e compra o apartamento. Olha que beleza, ou a casa, enfim, né? E aí na hora que ela vai lá, paga, sei lá, qualquer valor aqui, 300 mil reais. Descobre, 300 mil reais, fez lá financiamento, ainda bem que consegui isso. E aí na hora que ela começa a morar no condomínio, passa 4, 5, 6 meses, estoura um rombo desse. Né? Que o condomínio tem dívida trabalhista, por exemplo, que o condomínio tem dívida de recolhimento fiscal, né, por exemplo, talvez tenha um processo que está rolando, ou seja, na hora de comprar o imóvel, olha o que? Só o valor do imóvel comprou e beleza. Peraí, mas e as dívidas do condomínio, né? E essas dívidas, a pessoa vai lá e olha, não, qual que é a taxa condominial? É 400 reais por mês, por exemplo. Ah, não, tudo bem, é 400 reais por mês. Mas e tudo que está por vir, esses passivos, como você falou? Então, às vezes você compra o apartamento por 300 mil reais, quando você vai ver, você tem um monte de dívida de condomínio, que o condomínio vai ter que arcar, e você como proprietário, no final do dia, você vai pagar de alguma forma. Seja com honorário para que o síndico venha a pagar, ou seja, por assumir a dívida e falar, não vai dar certo com o síndico, tá tudo, né, foi, e agora o condomínio, os moradores, proprietários vão ter que assumir isso. E aí você acaba tendo um custo muito maior. Porque esse tipo de coisa, esse tipo de informação, Mariano, é uma informação que às vezes não chega para quem está aqui nos assistindo. A Condoeduca é uma plataforma feita para quem quer dominar a gestão condominial de forma prática, moderna e respeitada no mercado. Capacitação 100% online com especialistas que entendem que você vive na prática. Seja o gestor ou o próprio proprietário. O condomínio ele tem essa peculiaridade, né? Quer dizer, o débito é do imóvel. É do imóvel.
Então, se você não conferiu direitinho, não foi atrás das informações na hora de negociar, você pode realmente estar assumindo um passivo aí, né? Exatamente. E se não quitado, pode perder o imóvel também. Tem as suas ressalvas, mas pode estar perdendo o imóvel. Com certeza. Né? Olha só, você comentou, então, a respeito, né, daqueles síndicos que eles fazem a gestão do próprio condomínio sem o auxílio de uma empresa profissional, de uma empresa, né, de uma administradora que possa sustentar todo esse processo. E eu vou dizer para você que teve casos que nós já pegamos também de síndicos que eles faziam as cobranças no CPF. Você acredita nisso? Sim. Claro que acredita. Você também já viu isso, né? Ou que faz compra no CPF ou também, que faz compra no CPF É. e passa por... Cara, assim, ó, a gente já viu muita coisa. E aqui, para quem faz isso, a gente dá risada, né, dessa situação, porque é uma situação mais do que inusitada. Mas se você que está, né, nos ouvindo mora num condomínio em que esse tipo de situação acontece, ou se você é um síndico que na boa intenção talvez esteja fazendo isso, você tem que tomar muito cuidado, porque as informações, por mais que você queira agilizar ou queira facilitar, as informações elas são registradas, você tem responsabilidade, síndico, gestor, você tem responsabilidade sobre todas as transações que estão sendo feitas e, acima de tudo, você vai ter que responder o fisco por essas compras e tudo que você está movimentando. Então, já imaginou se você, para facilitar, emite os boletos, você cria uma conta num banco online qualquer lá rapidinho, só para facilitar as contas do condomínio e começa a ter dívida no teu CPF ou começa a ter receita no teu CPF? Você vai ter que justificar isso de alguma forma. E para você justificar isso, aí a conversa é longa, né? Aí o negócio vai bem para frente. Já vi muito síndico ter problema com isso. Você quer ver outra coisa preocupante? É condomínio sem seguro. Total. Às vezes o síndico esquece ou não sabe da obrigação, quer dizer, acontece um sinistro, alguma coisa grave dentro do condomínio e o caos está instalado, né? Inclusive, eu vou falar com os nossos síndicos que estão assistindo também, que ao fazer o seguro do condomínio, não se limite a fazer aquele seguro básico de incêndio que está lá obrigatório na lei. Né? Vamos preocupar com a responsabilidade civil do síndico, com a responsabilidade civil do condomínio, o máximo de coisas que a gente puder colocar nessa apólice, porque tem muitas coisas que são importantes e não vão impactar no custo da apólice assim, de forma significativa. Então, realmente chamar alguém que entenda do assunto, né? Um corretor que tem especialidade na área de condomínios, que a gente tem alguns por aqui, né? Para poder fazer essa apólice de uma forma adequada, de acordo com o seu condomínio. É verdade. Às vezes um seguro condominial que custa, né, falando em grandezas, né, e valores, às vezes um seguro condominial que custa seus 3 mil, 4 mil reais por ano, às vezes mais, menos, né, depende do tamanho do condomínio, você vai adicionar o prêmio, você vai dobrar o prêmio, né? Você não quer colocar o mínimo, como você falou, não, eu vou fazer o seguinte, vou colocar pelo menos uma margem de 40% mais, né, do que tem ali, 40% mais. Às vezes numa apólice de 5 mil reais você vai aumentar 150 reais. Então, não era 5 mil, foi para 5.150. Então, perante o risco que você corre, perante o acréscimo que tem, o retorno ele é totalmente viável. Para você não ter dor de cabeça, para você não né, ter um problema lá na frente com um acréscimo de 150 reais numa pólice, por exemplo. Inclusive, eu conheço um corretor de seguros aqui em Belo Horizonte, que o cara é o papa do seguro de condomínio. Depois eu vou te apresentar para ele. Vamos dar um abraço para ele? Pode, fica à vontade. É o Benício. Olha ali. Um abração para você, Benício. Cara, sensacional, viu? Que legal. E aí ele atende a domínio e o pessoal? Sim. Bacana. Ele tem uma carteira muito grande de condomínios. Que legal. Na parte de manutenção predial, a gente percebe que também tem muito... A manutenção e segurança, né? Na parte de manutenção, a gente percebe que tem muito gestor que vai rolando as manutenções. Então, por exemplo, né, elevador. O elevador tem que fazer a manutenção agora em, sei lá, janeiro de 2026. Ele fala, não, mas a gente acabou de fazer agora em julho, então dá para fazer em março, depois da eleição, né? Por exemplo, depois da eleição a gente provisiona e vai rolando. E daí vira manutenção de caixa d'água, manutenção de caixa de gordura, manutenções elétricas, elevador e assim por diante. Isso também é uma outra má prática, né? Com certeza. Na verdade, existe, né, a obrigatoriedade de periodicidade de diversas manutenções, né? Então, nós implantamos na Domínio um serviço de zeladoria itinerante. Como é que funciona isso? Eu tenho um profissional que é especialista nessa área de manutenção predial. Então, ele visita... Primeiro, ele cria uma agenda de manutenções para o condomínio. Então, quem controla a hora de limpar a caixa d'água, de recarregar o extintor, de fazer todas as manutenções periódicas, é a Domínio. Não é o síndico que precisa controlar. Então, na hora de fazer, a gente já
já aciona os fornecedores, já faz o orçamento, já encaminha para o síndico para ele tomar já a decisão e fazer. A gente faz sempre com um mês de antecedência esse processo, né? E, além disso, ele faz a visita ao condomínio com um checklist. Ali ele faz toda a vistoria, né? Das manutenções necessárias, por exemplo, troca de lâmpada, uma graxa ali no portão, essas coisinhas que vão acumulando, vão acontecendo, né? E o síndico às vezes não dá conta, ou não consegue acompanhar. Então, esse profissional vai e faz essa checagem, já providencia toda a solução do problema. Funciona muito bem também, ajuda muito. Legal. Você tem algum case, Mariano, que você possa compartilhar com a gente, que a Domínio conseguiu salvar um condomínio? Que o condomínio ele estava, sabe, com problemas, mal das pernas, ou problemas com moradores, comunicação, essas coisas, e que a Domínio entrou e conseguiu salvar o condomínio? Tem muitos, né? Mas, assim, uma coisa que pega muito, não só com síndico profissional, com síndico morador também, existe aquela... Quando você fala em aumento da taxa de condomínio, todo mundo arrepia, né? Sim. E tem muito síndico que, por receio de encarar essa discussão, ou porque quer ser reeleito, ou porque não quer estresse, vai evitando esse tipo de problema, né? Não vamos registrar o condomínio, não. Vamos economizar aqui, vamos economizar ali. Então, já recebi condomínio, por exemplo. E um outro problema. É quando o administrador trabalha com conta pool. Que eu não trabalho com conta pool de forma alguma. Eu já recebi condomínio, por exemplo, aí o síndico vai ali administrando, vai gastando e tal, e vai tendo acesso ali a poucas informações. Então, eu já recebi condomínio, por exemplo, devendo na conta pool, quer dizer, a conta já estava negativa, mais de 50 mil. Nossa. Então, assim, não tem fundo de reserva, está devendo, teoricamente, para a administradora, e na hora que você vai apurar também imposto, está devendo uma fortuna de imposto. Então, assim, eu já peguei condomínio com dívidas absurdas, realmente, que a gente teve que realmente dar um choque de gestão. Aí, o que a gente faz? O condomínio entrou, independente de qualquer situação, a gente faz um diagnóstico completo do condomínio, da parte financeira, fiscal, etc. E, nesse exemplo específico que eu estou usando, nós chamamos uma assembleia rapidamente e apresentamos toda a situação. E eu falo, olha, o condomínio aqui ele tem que ter um reajuste de 50%. Por isso. Quando você explica as coisas com conhecimento, né, com propriedade, não tem discussão. Matemática é muito simples, né? Então, olha, a situação é essa, estão devendo tanto para a administradora, tanto para o fisco, então nós temos que fazer uma taxa extra para recompor todo esse caixa, uma taxa extra para recompor o fundo de reserva. E assim, com 7, 8 meses a gente estava com o condomínio já no positivo, já refazendo seus fundos. Isso, assim, acontece muito. Que legal. Acontece muito. Genial. A conta pool, para quem está nos ouvindo e talvez não tenha ouvido falar ou não está familiarizado com o termo, tem várias formas de construir ela, mas as mais comuns são a administradora, ela faz a cobrança das taxas condominiais. Essas taxas condominiais, elas caem em uma única conta da administradora. Aí, como a administradora lida com isso, aí tem as várias formas de fazer, mas ela cai em uma única conta. E essa única conta de todos os condomínios, ela mistura todos esses valores. Mais uma vez, reforço, cada administradora faz um jeitão, né, de cuidar desses valores, mas é como se um condomínio pudesse, vamos dizer assim, emprestar dinheiro para o outro, no formato que a administradora controla isso. Então, dinheiro tem para fazer as coisas. Só que, no final do dia, pode chegar uma situação como essa que o Mariano trouxe para nós, que é uma situação em que o condomínio está devendo para a administradora, né? Eu faço uma ressalva aqui, o Mariano até comentou, né, dos alertas com conta pool. Um alerta que eu faço é que você precisa saber se a administradora está registrada corretamente para que ela possa fazer uma conta pool. Porque empréstimo é algo que instituições financeiras fazem e não empresas de administração. Então, você tem que apenas verificar se a administradora ela tem esse registro correto, né? essa forma legal correta de fazer essa administração para poder estar atuando. Caso contrário, é um ponto, né, de atenção. E a falta de transparência também, né, Léo? Porque você não tem extrato da sua conta. Você não tem extrato da sua conta. Você tem um relatório de sistema falando sua movimentação, mas você não tem o seu extrato. É isso mesmo. Até falando nisso, chega para vocês condomínios que não têm conta bancária? Chega. Normalmente, assim, muito pequenininhos, né? Prédio de 6 apartamentos, 8 apartamentos. Então, ali pega o dinheiro, faz um rateio, todo mundo faz o Pix na conta do síndico. Acontece também. E aí, tem muito condomínio que talvez ele não abriu conta por não ter documentação ou algo nesse sentido. Isso acontece também. Às vezes tem umas construções irregulares, né? O condomínio não tem nem habites, por exemplo, não tem convenção, não tem CNPJ. Aí é o caos total, né? Você tem que... Mas, assim...
A Domínio, a gente tem todo um know-how para poder regularizar o condomínio desde o começo. É uma coisa que eu falo muito com os construtores que eu conheço. Tem muito investidor que constrói prédios, né? Prédios pequenos, prédios médios e tal, que não se preocupam com essa parte, fazer a coisa totalmente regularizadinha. Então, eu ofereço esse serviço. É um serviço que a gente oferece no mercado para a construtora, que é fazer a convenção para ela, fazer o regimento para ela, fazer a assembleia de implantação, fazer o primeiro orçamento. Porque a gente que vive o dia a dia do condomínio, a gente tem muito mais condição de fazer essa previsibilidade, criar uma regra para o condomínio que é factível de ser cumprida, né, do que a construtora. A construtora, normalmente, uma boa parte delas copia e cola de um para o outro e vai fazendo dessa forma. Quando não faz, né? Recentemente mesmo pegamos um condomínio lá que o CNPJ que eles estão usando é o da construtora. Né? Então, mas fica a dica para quem constrói, quem é investidor de condomínio, seja de prédio horizontal, querendo uma assessoria, pode falar com a gente, porque a gente pega desde lá, até no contrato de compra e venda a gente atua. Porque tem algumas cláusulas que você pode colocar na hora de vender um apartamento, ou vender um lote, ou vender um imóvel, que são importantes para o futuro, para a saúde, para a segurança jurídica do condomínio. Perfeito. Genial. Você comentou a respeito desse ponto de atenção com o fluxo de caixa, né, salvar o condomínio. E no censo condominial, que quando está lançando o 2025-2026, nós estamos com várias informações que estão sendo compartilhadas a respeito da parte financeira nos condomínios do Brasil. E eu vou colocar um pequeno spoiler aqui, para quem está nos ouvindo também poder dar uma olhada no censo condominial, que o link vai estar aqui embaixo para você poder se cadastrar e poder ter acesso a esse material completo, que é a informação de que muitos condomínios, Mariano, eles não têm nem um mês de caixa para conseguir fazer a gestão condominial. Ou seja, se der uma dor de barriga ali em algumas unidades, tem algum problema, né? Enfim, deu um problema financeiro qualquer, os condomínios eles não têm nem pelo menos um mês de caixa de suas despesas para conseguir, vamos dizer assim, ter um fôlego, né? E veja, nesse caso eu não estou nem falando de fundo de reserva, eu estou falando realmente de dinheiro de fôlego, fluxo de caixa para poder fazer, né, uma gestão que seja adequada. Você teria alguma recomendação para um condomínio, para quem está aqui nos ouvindo e pensa assim, né, morador, não, peraí, deixa eu dar uma olhada no meu condomínio. Quanto que ele tem de despesa por mês, na média? Cara, despesa por mês na média é 100 mil reais. Beleza, quanto tem de caixa? Na tua visão de gestor, na visão do domínio. Se um condomínio tem 100 mil de despesa, qual que é o volume de caixa que você imagina ser adequado? Um condomínio, vamos dizer, normal, não tem previsão de nada, né? Não tem previsão de grandes reformas, nem nada. Assim, na média, o que você como gestor indicaria? Na verdade, 100% dos nossos condomínios a gente trabalha com aquela taxa já fixa, né? Então, quando a gente faz a previsão orçamentária do condomínio, você já está prevendo que você vai gastar daqui a 12 meses, durante 12 meses, né? Mas para isso funcionar, você tem que ir realmente todo mês fazendo as provisões daquilo que você vai precisar. Que seja um 13º de funcionário, enfim, o que você tiver de despesa ao longo do ano, seguro, essas coisas. Então, assim, uma vez que você tem essa preocupação, uma parte do problema já está resolvida. Os fundos de reserva, né, que variam, pode ser, né, o percentual varia, se você está cumprindo realmente aquilo, arrecadando aquele fundo e gastando ele só quando precisa, vai se formando também ali um fundo bacana e que, às vezes, existe até alguma limitação, alguns condomínios têm um limite para aquele fundo, né? Mas se você tiver um fundo de reserva aí, pelo menos umas 2 vezes a sua arrecadação, e no seu fluxo de caixa pelo menos mais um mês, eu acho que você está, de certa forma, tranquilo. Está saudável. Porque se você começa também a provisionar demais, a guardar dinheiro demais, a ficar com segurança demais, de certa forma você vai estar onerando o pagamento do condomínio no dia a dia. E ninguém quer isso. Todo mundo quer o condomínio mais enxuto. Então você tem que ter esse equilíbrio. Não dá para você ficar também no limite ali passando aperto, mas também não dá para ficar juntando dinheiro demais não, porque inviabiliza, as coisas estão muito caras, o condomínio aumenta todo ano, não tem como, né? Perfeito. Então, seria assim, vamos pensar, um condomínio que tem uma despesa de 100 mil reais. E o fundo de reserva, vamos imaginar que ele seja aproximadamente 2 vezes o valor. Então, se ele tem uma arrecadação de 100, você falou, né, de arrecadação, né? Então, ele tem uma arrecadação de 100 mil reais. Então, para ele ter um fundo de reserva, o mais adequado, claro, salvo situações, né? Mas seria ter uns 200 mil. Então, 100 mil mais 100 mil teria 200 mil. Eu acho que é uma situação sadia. Estaria sadio. E isso vai oscilando, né? Porque, eventualmente, você usa, depois você vai repondo. Tem uma rescisão de um colaborador, às vezes, né? Uma despesa a mais, uma reforma.
Então, utiliza o fundo de reserva. E para fluxo de caixa, se tivesse mais 100 mil para fluxo de caixa para utilizar durante o mês, também seria ok. É uma situação bem confortável. Então, um valor assim que daria para dizer seria, se você arrecada 100 mil no condomínio, um valor de 100 a 300 mil, ele estaria ok. Então, de 100 a 300 mil, dá para ir controlando, né? Lembrando aqui que não tem nenhuma despesa prevista ali na frente. Se você sabe que vai ter uma reforma de 300 mil, então isso tem que estar na conta, né? Já tem que estar provisionado ali de alguma forma. Mariano, para a gente caminhar para o final da nossa conversa aqui, como que você vê o futuro da gestão condominial, tanto das administradoras quanto dos síndicos, né? O que você está vendo nesse mercado que você imagina que vai mudar, inclusive até em termos de tecnologia, né? Em termos de utilização de inteligência artificial ou sistemas, ou, né? O que você vê que pode estar sendo utilizado e colocado? Visão de mercado também. Hoje a gente está assim num processo, né, desses últimos anos agora, de implantação da inteligência artificial, tudo, né? Praticamente tudo. E na gestão condominial não é diferente. Então, hoje, dentro da Domínio, por exemplo, eu já tenho atendimento ao condômino com IA, né? Já tenho, por exemplo, fazer um comunicado, né? Uma ata de assembleia, uma série de ferramentas, por exemplo, uma IA, por exemplo, para buscar as notas fiscais que foram emitidas naquele CNPJ e lançar aquilo no sistema. Então, existe uma tendência que a gente tem observado de que as atividades que a gente exerce dentro da administradora vão ficando cada vez mais automatizadas, né? Com a IA. Então, o que vai mudar na minha visão em relação ao meu trabalho, né? Outro dia alguém até brincou comigo, nossa, mas você vai demitir muita gente, então, né? Eu falei, não, minha visão é o contrário, eu quero manter a equipe que eu tenho atendendo muito mais cliente. Legal. Então, eu acho que o nosso foco vai ser assim, a gente vai ganhar com isso em quê? Vai ganhar em atendimento, em poder dar um atendimento maior, um acompanhamento maior, de estar presente no condomínio. A gente estar nesse processo de agregar outros serviços para poder levar para dentro do condomínio, né, que agreguem mais valor. Porque realmente a atividade burocrática, pagar, receber, etc. Então, isso aqui é a tendência realmente a gente não precisa de fazer praticamente mais. Sim. Então, isso é uma mudança completa de paradigma e eu acho que as empresas que não acompanharem essa tendência realmente vão passar dificuldade. Eu acho que o síndico também ele vai ter, né, essa mesma facilidade, né, junto com as administradoras. E a preocupação realmente principal que eu vejo do síndico é a questão de gerenciar as pessoas dentro do condomínio, né? Os conflitos internos de dentro do condomínio, porque a parte burocrática realmente vai estar muito facilitada. Então, isso que você falou, então seria as pessoas, a parte burocrática, a gente colocar cada vez mais tecnologia como uma tendência. Essas pessoas que estavam fazendo isso, elas vão poder fazer coisas que realmente precisa, né, e gera valor com o contato humano, com o pensamento humano, com a curadoria. Então, por exemplo, conseguir escolher bons fornecedores e validar isso, porque você fazer uma lista de fornecedores é fácil, mas você validar se o fornecedor realmente é bom, ver a prestação de serviço, pegar referências de verdade, não só, né, pegar referências, ver se aquilo tá legal ou não, isso é algo que o humano vai ter que estar olhando, vai ter que estar validando. Então, ele vai se dedicar muito mais para esse tipo de geração de valor. E, como você falou do síndico, gerenciar pessoas, né? Gerenciar ali, cuidar dos moradores, ter a comunicação. Né? E aquele termo que é muito usado, né? Que é a gestão de propriedade também, que é algo que a gente pensa em administração de condomínio, a gente fala contas a pagar, contas a receber. Não, gente, quando você pensa em gestão de propriedade, que você pensa, né, igual você falou, o cara batalhou a vida inteira para comprar aquele imóvel, é o único imóvel que ele tem, né? O sonho da vida dele, quer dizer, que valor que tem aquilo? Então, o que eu posso fazer enquanto administradora para ajudar ele a cuidar daquilo, preservar aquilo e valorizar aquele imóvel? Essa que tem que ser a visão. Perfeito. E hoje, a Domínio tem algum tipo de programa ou algum tipo de treinamento ou algo que possa fazer para o síndico, para aquele síndico que está aqui nos ouvindo e fala, puxa, realmente, eu não estou atualizado com os negócios e eu gostaria de me atualizar mais. Vocês têm alguma coisa nesse sentido? A gente tem um programa dentro do Domínio que é como se fosse um acolhimento daquele síndico que chega no condomínio, né? No sentido de orientá-lo com as funções básicas que ele tem, assim, o que você precisa saber, o que você precisa... Porque muitas vezes o síndico chega e ele nem sabe o que eu faço. Muito menos o que ele tem que me cobrar. Ele já chega desconfiado, né? Ele chega desconfiado. Então, eu tenho que ensinar para ele o que faz uma administradora, e eu tenho que ensinar para ele quais são os indicadores que ele tem que acompanhar para que a coisa funcione. E algumas regras básicas, né, de segurança para ele poder realmente fazer a gestão de sucesso, porque o sucesso dele é o nosso.
Um síndico que está mal avaliado dentro do condomínio, você não tenha dúvida que reflete na administradora. E o contrário também, um síndico que está fazendo as coisas acontecerem, que está todo mundo feliz com ele, também reflete na administradora. Então a gente tem esse trabalho de acolhimento e a gente está agora também desenvolvendo um outro projeto que é focado para o síndico profissional, em que a gente está firmando parcerias com síndicos profissionais no sentido de capacitá-los também, trazer mais formação para eles, porque a gente tem um compromisso, não só a Domínio, mas outras administradoras, principalmente aqui de Belo Horizonte, a gente tem conversado muito com outras administradoras e tem um grupo que está preocupado com isso e um grupo de síndicos profissionais de destaque também que estão preocupados com isso, de formar pessoas, de equilibrar, de nivelar o nosso mercado para cima. Então eu quero que o meu concorrente esteja bem, eu quero que os síndicos profissionais estejam muito bem e eu tenho que dar minha contribuição, porque não adianta só eu reclamar, eu tenho que dar minha contribuição. Então a gente vai estar lançando agora no mês de novembro esse programa de parceria e capacitação com síndicos profissionais. Depois, num outro momento, eu volto aqui para te contar com detalhes como é que está funcionando. Genial. Esse trabalho ele é muito importante, muito necessário, porque na Yukondo a gente também acredita nisso. A gente acredita que o mercado ele tem que ficar num outro patamar. Nós temos que fazer o nosso mercado ele evoluir. Né? O mercado ele ficar com que os moradores eles tenham o seu patrimônio, tenham os seus investimentos cada vez mais geridos de forma profissional, cada vez mais seguros, cada vez mais valorizados. E não que a gente ande, né, pelo centro das cidades e pelos bairros e a gente olhe condomínios, imóveis que, assim, tá largado, né? Que não tá com uma gestão legal, com a fachada toda bagunçada, né? Ou com riscos estruturais e outras coisas que a gente sabe que tem por aí. Então, isso é muito triste ter uma gestão que esteja com esse sentido. A gente recentemente teve, inclusive, o caso aqui do condomínio, né, super famoso aqui em BH, que é o JK. O JK tá agora, né, nesses últimos meses, está em voga porque a administração, pelo que os moradores relatam e foram feitas várias entrevistas, eles estavam assim, com muita insatisfação perante a gestão que estava tendo. E era uma gestão que já estava há décadas, né, nesse processo, por N razões lá. Mas é um caso em que os moradores estavam insatisfeitos, tinha muita reclamação de um prédio icônico aqui em Belo Horizonte, e você passa na frente dele e assim, te dá... Você olha e fala, isso aqui está nítido que está sendo mal gerido, está nítido que está sendo mal cuidado, né? Então, esse tipo de situação é algo que a gente tem que mudar e um trabalho como esse ele muito importante. Você vê a responsabilidade nossa, assim, mas você chega num bairro, você roda pelo bairro ali, um monte de prédio caindo aos pedaços, a fachada toda destruída. Que valor que tem o imóvel naquele... O meu prédio pode estar bonito, mas os outros em volta estão todos destruídos. Nossa. Desvalorizou meu apartamento. Total. Você vê a responsabilidade que a gente tem. É isso aí. Genial, genial. Excelente. Mariano, vou passar também para você aproveitar, deixar uma mensagem final para a nossa turma aqui, para que o pessoal saiba como encontrar a Domínio, onde que você prefere que tenha um canal de contato, o que o pessoal pode fazer também para, quem sabe, trocar uma ideia com você ou com a sua equipe, seria muito bacana. E antes só de você falar, eu gostaria de, em nome da Yukondo, entregar também para você uma xícara nossa especial para os nossos convidados e também entregar o livro Eu Empreendedor, que é o livro que a gente tem para a profissionalização do mercado também, do mundo condominial, tanto de gestão quanto síndicos e todo esse pessoal que está envolvido no mercado. Muito lindo, muito obrigado. Bom demais. Você tocou até num ponto interessante, porque eu, particularmente, Mariano, né, eu gosto muito de conversar. De condomínio e tal, e sei muito ouvir. Então, eu converso com muitos síndicos, às vezes a gente vai fazer uma proposta comercial, às vezes nem é cliente nosso, e quando eu tenho a oportunidade de ir ao condomínio, porque hoje todo mundo quer proposta pelo WhatsApp, né? Quer fazer orçamento, me manda pelo WhatsApp. Eu fico assim, é difícil eu mandar, eu quero ir lá e conversar com o cara. E quando eu vou, eu gasto 1h30, 2 horas, mas não é falando, é ouvindo. Porque o síndico é uma figura muito solitária, né? Sim. Que precisa conversar. E assim, eu desenvolvi isso ao longo do tempo. Então, eu vou falar com vocês que estão nos ouvindo aqui. Se quiserem conversar com a Domínio, independente de se seja para contratar ou que não, eu vou deixar aqui os meus contatos, vou deixar o nosso Instagram e tudo. Vocês podem nos chamar. Nós temos, como eu falei, o escritório Lagoa Santos, o escritório Belo Horizonte, Sete Lagoas. A gente tem condições de atender qualquer município hoje da Grande Belo Horizonte e estamos à disposição. Igual como eu falei, tem uma assessoria muito forte na parte contábil, na parte jurídica, na parte operacional. Então, se você quiser bater um papo sobre condomínio, pensar em ideias boas, né, copiar coisas boas também, né, pegar ideias de outros condomínios, eu estou à disposição mesmo. Se quiser bater um papo, me liga, a gente conversa, eu te visito. Vou ao condomínio, eu gosto muito de visitar os condomínios. Ou vocês vão fazer uma visita para a gente tomar um café também, né? Genial.
Excelente. Mariano, muito obrigado por ter participado aqui do nosso episódio, obrigado por compartilhar esse conhecimento também, tá educando também os nossos ouvintes. E para você que está aqui com a gente, atento, escutando sobre gestão condominial, aproveita, se não está inscrito, se inscreve aqui no canal, porque esse episódio aqui merece você estar compartilhando, se inscrevendo para saber os próximos, o desenrolar de toda essa nossa conversa. E se tem dúvidas, deixa nos comentários aqui embaixo, que a gente lê todos os nossos comentários e sempre traz para nossos participantes estarem ajudando a responder e a educar melhor o nosso mercado. Meu muito obrigado e até o nosso próximo episódio do Fala Condomínio.